Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ao Senhor, no meio da angústia, eu clamo a Ele e me ouve. Senhor, livrai a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 100ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2019. Aos 28 dias do mês de novembro, às 15 horas, no plenário do Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida inicialmente pelo senhor deputado Cláudio Meirelles, depois doutor Antônio, e secretariada pelos parlamentares Cláudio Meirelles e Álvaro Guimarães. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Chico KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 3 sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 7208, 7249 e 7252, oriundos da Governadoria do Estado. A oportunidade da apresentação de matérias usaram da palavra os senhores deputados Humberto Aidar, devolvendo à mesa os processos 3454, 6979, 7034 e 7036, apreciados pela comissão mista. 5694, 5785, 5939, 7005, 7246 e 7256, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Cário Salim, apresentando o projeto de lei 1123. Vinícius Cirqueira, os requerimentos 2423 e 2424. E os projetos de lei 1124 e 1125. E o de lei complementar número 20. Álvaro Guimarães, encaminhando à mesa os processos 2387, 3283, 5306, 5360, 5363, 5398, 5705, 5779, 5785, 7201 e 7251, apreciados pela Comissão Executiva. Hélio de Souza apresentando o requerimento 2419, de sua autoria, e ainda os requerimentos 2420 a 2422 da Lavra do nobre deputado doutor Antônio e delegado Eduardo Prado, os requerimentos 2425 e 2426. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Alisson Lima, delegado Humberto Teófilo, Chico KGL, Amaury Ribeiro, Cláudio Meirelles e Júlio Pina. Logo após, foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos 1088 a 1090 e 1096 a 1098. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos projetos 7246, 3454, 7036, 4569, 5295, 1018, 0506, 0539, 1124, 2715, 2852,
2855, 2857, 2858, 2860. A ele é pensado o de 2946, 2861, 2862, 2996, 3000, 3001, 3002, 3696, 3970, 3973, 3975 e 5785. Em fase de primeira discussão e votação, aprovados. 5403, projeto de emenda constitucional nominal, primeiro turno, em fase de segunda de discussão e votação, que em virtude de emendas apresentadas pelos nobres deputados Diego Sorgato, delegado Humberto Teófilo e Cário Sarim, teve sua votação prejudicada. 7034, em fase de primeira discussão e votação, que em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado Cláudio Meirelles, teve sua votação prejudicada. 7005, veto, em fase de discussão e votação por escrutínio secreto, que obteve 26 votos não, ficando, portanto, rejeitado o veto. 4731, 6107, 2164, 2256, 3969, 4766, 5706, 0498, 2960, 3917, 2166, 2502, 2564, 2848, 6109, 6302, 1725, 1779, 1887 e 1889, em fase de segunda discussão e votação, aprovados. 3275, em fase de primeira discussão e votação, que em virtude de emenda apresentada pelo senhor deputado Bruno Peixoto, teve sua votação prejudicada. 3661, a ele é pensado o de número 1132, em fase de primeira discussão e votação, retornado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovado. 5939, comparecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovado. E 2037, em fase de segunda discussão e votação, tendo sido encerrada a discussão e colocada em votação, a pedido do senhor deputado Vinícius Cirqueira, procedeu-se à verificação de quórum, e não havendo número suficiente para deliberação, o senhor deputado Antônio, doutor Antônio, no exercício da Previdência, com a aquiescência do plenário, convocou os parlamentares para uma reunião das comissões mistas e de Constituição, Justiça e Redação, e declarou encerrada a sessão, convocando outra especial extraordinária para hoje, às 19 horas. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados de Salva Vieira, por motivo de luto em família, Antônio Gomide e Carlos Cabral, licenciados, Tião Caroço, por motivo de saúde, Coronel Adailton, realizando visitas técnicas ao Parque Estadual de Terra Ronca, como presidente da Comissão de Turismo desta casa, Leda Borges, participando de audiência em Brasília, Paulo César, Rafael Gouveia e Thales Barreto, em reunião com lideranças políticas no interior do Estado. E para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Senhor presidente, a ata da sessão dessa tarde de hoje. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, projeto 2019-7309 da Governadoria do Estado de Goiás dispõe sobre a criação na Polícia Militar do Estado de Goiás do batalhão que especifica. Não pode também, mas amanhã não pode. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2019-7310 da Governadoria do Estado dispõe sobre a criação na Polícia Militar do Estado de Goiás do batalhão que especifica. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto número 2019-7311 da Governadoria do Estado autoriza a integralização dos imóveis que especifica na capital social da
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, Codego. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Deixa eu ver isso aqui. Tem um tempo inteiro para ver. Senhor presidente, dê ciência ao deputado Cláudio Meireles, requerimento número 2201. De ciência ao deputado Cláudio Meireles e ao arquivo. Dê ciência ao deputado Antônio Gomide sobre o requerimento 12.069. De ciência ao deputado Antônio Gomide e ao arquivo. De ciência ao deputado Bruno Peixoto sobre a proposição 2016. De ciência ao deputado Bruno Peixoto e ao arquivo. De ciência à deputada delegada Adriana Corse sobre a propositura 2161. De ciência à deputada delegada Adriana Corse e ao arquivo. De ciência ao deputado Virmontes Cruvinel, referente ao requerimento 141/2019. De ciência ao deputado Virmontes Cruvinel e ao arquivo. De ciência ao deputado Tiago Albernaz sobre a propositura 895. De ciência ao novo deputado Tiago Albernaz e ao arquivo. De ciência ao deputado Jefferson Rodrigues sobre o requerimento 2122. De ciência ao deputado Jefferson Rodrigues e ao arquivo. De ciência ao deputado Vinícius Cirqueira, referente ao ofício 2625. De ciência ao deputado Vinícius Cirqueira e ao arquivo. De ciência ao deputado Wilder Cambão sobre a propositura 956. De ciência ao deputado Wilde Cambão e ao arquivo. De ciência ao deputado Paulo Trabalho sobre o ofício 17328 da Secretaria Estadual de Segurança Pública. De ciência ao deputado Paulo Trabalho e ao arquivo. De ciência novamente ao deputado Paulo Trabalho, o ofício número 3168 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação. De ciência ao deputado Paulo Trabalho e ao arquivo. De ciência ao deputado Paulo Trabalho novamente sobre o ofício 3177/2019 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação. De ciência ao deputado Paulo Trabalho e ao arquivo. Não sei o que é isso aqui. Está preocupado comigo? Senhor presidente, Pode deixar para amanhã. senhor presidente, nós temos aqui também o processo 2019-7354 da governadoria, que altera a lei 20.491 de 25 de junho de 2019. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Você pega ali, porque eu não posso pegar aqui? Pode. Ou então? Pode. Deixa eu ver primeiro. O que você passou para mim? Eu não passei, não. Encerrado o expediente, o momento oportuno. Perfeitamente, deputado. Fica melhor assim. Momento oportuno para apresentação de matérias. Tem a palavra do deputado Tião Caroso. Deputado Tião Caroso, depois Vossa Excelência. É por questão de idade, deputado Humberto. Senhor presidente, esse requerimento para solicitar providências com relação à sinalização vertical e horizontal no município de São Miguel do Araguaia e no distrito de Luiz Alves. E os demais devidamente formalizados. Um abraço. Obrigado. Viu, senhor presidente? Tem a palavra do deputado Humberto Aidar. É por idade, deputado. Tião, depois Humberto. Senhor presidente, boa tarde. Para devolver várias matérias apreciadas na CCJ e na comissão mista, e no momento oportuno gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que as matérias fossem apreciadas na sessão de hoje
e também convocar, senhor presidente, as comissões mista e CCJ. Perfeitamente. No momento oportuno, deputado. Tem a palavra o deputado Tiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Eu apresento, senhor presidente, 2 requerimentos devidamente formalizados à mesa diretora e um projeto de lei que cabe destacar essa luta em defesa das pessoas com necessidades especiais. Apresentamos uma redução da carga horária de trabalho para aquele servidor da Assembleia Legislativa que possui lesão medular. Essas lesões que, infelizmente, limitam a capacidade do dia a dia. Apresentamos esse projeto de resolução à mesa diretora, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também. Tem a palavra o deputado Gustavo Sepa. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, gostaria de apresentar alguns projetos de leis. Dentre eles, destaco projeto que institui a política estadual de incentivo à prática profissional de esportes eletrônicos e da outras providências. São os esportes, como são conhecidos, senhor presidente. O mercado em ascendência e que nós precisamos regulamentar, dar estrutura, fomentar para termos condições de equipará-lo aos esportes tradicionais. Para se ter ideia, senhor presidente, o governo federal mesmo disse que no Brasil nós temos 75,7 milhões de pessoas consideradas jogadores dos esportes eletrônicos. Nós temos ainda, o Brasil está em 13º lugar no ranking mundial e 1º lugar na América Latina, mostrando a importância disso, e Goiás tem que ser pioneiro, sair na frente. Vale a gente destacar também que a nossa audiência dos esportes, e peço mais um minuto, senhor presidente, para concluir, vale destacar ainda... Mais 30 segundos, deputado Gustavo. Que nós temos uma estimativa de mais de 11 milhões de espectadores dos esportes, muitas vezes maior até do que finais de campeonato brasileiro, inclusive movimentando muito dinheiro. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2018 de futebol, a premiação dos times foi distribuída de 63 milhões, enquanto que as premiações dos torneios de esportes distribuídas no Brasil foram quase 106 milhões de reais. Então precisamos fomentar e Goiás sai na frente nessa regulamentação desse importante esporte, que é os esportes para o estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Diego Sorgato para apresentação de matéria. Ilustre presidente, deputado Lissau e colegas, tenho aqui em mãos, senhor presidente, 5 requerimentos de moção de aplauso para apresentar, que se trata de um assunto que, inclusive, eu já usei a tribuna aqui desse parlamento, para parabenizar os alunos do Colégio da Polícia Militar de Goiás, em Lusiânia, ali da Silva Brás, que foram destaques aí na 25ª edição da Jornada de Foguetes, levando aí o nome de Lusiânia, de Goiás, para o Brasil. Então, é justo este reconhecimento. Obrigado. Deputado Hélio Souza. Boa tarde, senhor presidente. Fazer entrega de um requerimento de nossa autoria e aproveitar e cumprimentar o nosso deputado Humberto Aidar pela estabilidade emocional do Botafogo Futebol e Regatas. Deputado Wilde Cambão para apresentação de matéria. Boa tarde, presidente, a imprensa, a todos. Quero apresentar um projeto de lei, presidente, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxas de conveniência na venda de ingressos pela internet. Tem a palavra o deputado Cairo Salim. Senhor presidente, deputado Lissau Vieira, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, deputado Cláudio Meireles, Bruno Peixoto, Humberto Aidar. A mesa hoje está repleta de grandes autoridades. Apresento 2 projetos de leis. O primeiro para proibir a troca de medidores e padrões de energia instalados pelas concessionárias de energia elétrica sem a devida comunicação prévia no prazo de 72 horas. E um outro obrigando as concessionárias de energia elétrica a disponibilizar pela internet a medição de consumo de energia elétrica em tempo real aos consumidores. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Eu apresento 3 projetos de lei. Um que dispõe sobre a garantia de prioridade nos trâmites procedimentais das ações judiciais aos crimes de estupro e feminicídio no âmbito do Estado, priorizá-los. Um segundo projeto de lei que cria a campanha educativa de combate ao crime de importunação sexual nas escolas da rede pública estadual de ensino. E o último projeto, senhor presidente, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos de pessoal no âmbito do Poder Executivo Estadual. É o que tinha a apresentar, senhor presidente. Obrigada. Obrigado. Tem a palavra o deputado Lucas Calil.
Tarde, senhor presidente. Apresentando aqui um requerimento de nossa autoria devidamente formalizado. Tem a palavra o deputado delegado Eduardo Prado. Obrigado, senhor presidente. Eu apresento aqui um projeto de lei que dispõe sobre a política para a educação e tratamentos de doenças raras no âmbito do Estado de Goiás. Da mesma forma, apresento o projeto alterando a lei complementar número 26, instituindo noções básicas sobre a Lei Federal 11.340, a Lei Maria da Penha, no sistema educativo do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Vossa Excelência, tem a palavra. Ação de matérias devidamente formalizadas. Perfeitamente, deputado Bruno. Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra o deputado Lucas Calil. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, deputada e amiga Leda, assessores, imprensa, aos que nos acompanham através da TV Assembleia, os amigos que estão aqui também nas galerias. Chegamos, senhor presidente, ao último mês do atual ano, primeiro ano de governo Ronaldo Caiado, e eu sempre que subi a essa tribuna, nesses 12 meses, sempre quis trazer aqui a verdade, a transparência, apontar dedos, mas acima de tudo apontar também caminhos a serem seguidos, de forma que possa transformar o nosso mandato cada vez mais coerente e trazer ainda mais credibilidade. Sempre deixei claro, senhor presidente, as hipocrisias do atual governo, que antes de entrarem no governo diziam uma coisa e hoje fazem outra completamente diferente. Foi assim quando nós trouxemos à tona a farra dos cargos aos parentes instalada dentro do Palácio das Esmeraldas, que o governador Ronaldo Caiado tanto condenava. Foi assim quando trouxemos aqui o desmonte efetuado na educação, com fechamento de escolas, escolas em tempo integral, agora a nova PEC que acaba com qualquer orçamento impositivo para a UEG, mas hoje, acima de tudo, o Popular trouxe à tona um discurso que o governador Ronaldo Caiado dizia por reiteradas vezes, que era o gasto com propagandas, que ele era radicalmente contra. Mas o Lucas Calil é suspeito para falar. Ele é de oposição, ele não tem as benesses do governo. Então, muito melhor do que eu dizer, deputado Cláudio, eu vou pedir para os amigos botarem ali no telão uma fala do governador Ronaldo Caiado em campanha, por favor. O povo de Goiás está ansioso por mudança substantiva. O povo de Goiás, nessa hora, nessa eleição, ele fica pensando, meu Deus, aonde é que está o dinheiro de Goiás para gastar 1 bilhão e 200 milhões em 6 anos em publicidade, e eu sou um dos 55 mil na fila de espera para um atendimento de saúde? Uma fala rápida de 30 segundos, mas no dia de hoje o Jornal Popular evidencia que a Secretaria de Comunicação abre uma licitação de simplesmente 80 milhões de reais a serem gastos com propaganda. E aqui fica muito claro a todos que assistirem ao meu pronunciamento, ao vídeo que nós vamos recortar depois, primeiro fica muito claro que não existe essa falácia de que tem dificuldade no Estado. Se tivéssemos dificuldade, não estariam gastando 80 milhões de reais com propaganda. E segundo, fica pronto, e à vista de todos nós, a hipocrisia do atual governo, que tanto condenavam os gastos com propaganda, que dizia que Goiás era a terra da propaganda, e agora gasta-se 80 milhões de reais com propaganda. E no próprio vídeo do governador ele fala, e a saúde? Eu queria informar o governador que lá em Umas, na minha cidade, nesse ano foram realizadas apenas 5 cirurgias de cataratas. O povo está cego, sem enxergar. O povo não tem acesso à saúde.
enquanto 80 milhões são gastos com propaganda. E pelas palavras do secretário Ismael Alexandrino, que esteve aqui prestativamente esses dias, com apenas 4 milhões daria para zerar o déficit da cirurgia de catarata, e me coloco à inteira disposição para ajudá-lo nisso. Mas a mensagem que quero deixar aqui hoje é, mais uma vez, da falta de coerência do atual governo, da hipocrisia daquilo que era dito antes e o que está sendo feito agora, depois que estão à frente do mandato. Nós vamos acompanhar sempre atentamente as iniciativas do governo, para que possamos fazer aqui sempre um debate saudável, baseado em fatos, em números, naquilo que de fato o povo interessa saber. O que eu tinha para dizer, senhor presidente, e dizer aqui também que estamos sempre firmes em busca de um Estado cada vez melhor. Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, assessores dos deputados, assessores parlamentares, todos que nos assistem pela TV Assembleia, a todos que se encontram nesta galeria, os familiares dos detentos que estão no presídio de Planaltina, estão aqui presentes. Senhor presidente, eu inicio a minha fala hoje, primeiro desejando minhas condolências pela perda irreparável da mãe da sua esposa, sua sogra, Dona Balbina, que foi sepultada no dia de ontem. Infelizmente não pude comparecer, porque eu ia presidir uma sessão solene na casa, mas nós aqui pudemos fazer 1 minuto de silêncio para que, em respeito não só a Vossa Excelência como a Camila, mas também a todos os familiares que perderam uma pessoa tão importante e uma perda tão irreparável. Então, nossas condolências. Um segundo ponto, senhor presidente, é agradecer a Vossa Excelência e a toda a casa, ao cerimonial, à comunicação, à segurança, pelo evento do sábado, que foi o primeiro seminário de capacitação das comunidades quilombola do estado de Goiás, que trouxe a esta casa 137 líderes quilombolas de 35 municípios goianos. Então, agradeço ao apoio dado a mim, por toda esta casa, por toda esta assessoria. Agradeço também ao diretor Ferreira, que também foi muito gentil para conosco. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao meu colega Cláudio Meirelles, que nós, deputado Cláudio, eu te admiro muito e te sigo nas suas orientações, que nós fizéssemos aquela comissão para visitar o presídio de Planaltina. O doutor Celestino, promotor de justiça, foi muito atacado nesta casa por alguns deputados que disseram do trabalho dele, e ele tem um trabalho ilibado em Goiás, ilibado na promotoria, pelos direitos humanos, tanto que já trocaram o diretor do presídio de Planaltina, mas os problemas continuam, deputado. E lá nós temos seres humanos que estão segregados da sociedade, porque foram apenados, porque cometeram crime sim, mas são seres humanos e estão lá numa situação desumana, que não cabe ao século XXI o que eles têm passado. Então eu peço a Vossa Excelência, e eu me coloco à disposição para que a gente monte essa comissão, deputado, e vamos em loco visitar o presídio lá de Planaltina, que continua com questões insalubres, com condições insalubres para aqueles presos, para aqueles detentos que lá estão. Não me interessa
o que eles cometeram, eles estão sendo apenados, mas eles precisam ter uma questão humana que os garanta. Último fato que eu quero dizer e acompanhar o meu colega Lucas Calil, deputado Lucas, o senhor que é combativo, é sobre o desmonte social. Estão criando aí carteira de habilitação para quem ganha ao menos do que o salário mínimo. Só que deixaram de pagar as 76 mil renda cidadã, que é criada em lei, num descumprimento de lei e deixando as famílias vulneráveis deste Estado sem este programa social importantíssimo, que foi reconhecido nacionalmente e serviu de modelo para o Bolsa Família Federal. Então, nós estamos falando de legislação, de sociedade, de famílias vulneráveis e queremos cobrar, sim, do governo de Goiás o que está acontecendo com o Renda Cidadã, com a Bolsa Universitária, com o Jovem Cidadão, com as entidades filantrópicas neste Estado que tanto precisam do aporte financeiro para que os programas aconteçam. Então, hoje é a minha contribuição. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Perfeitamente, deputado. Deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, satisfação imensa subir nessa tribuna aqui no dia de hoje. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, em nome de quem cumprimento todos os nobres colegas presentes, assessores parlamentares e também a nossa TV Alego. Senhor presidente, subo essa tribuna para repercutir uma grande audiência pública que fizemos no Parque Estadual Terra Ronca, entre os municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, no último dia 29 do mês de novembro. Foi uma audiência pública excepcional, senhor presidente, num local que fica a 40 quilômetros de uma cidade e 40 de outra, entre os municípios de São Domingos e Guarani, difícil acesso, estrada de terra, chovendo, estrada ruim, e mesmo assim, o governador Ronaldo Caiado fez um esforço tremendo para estar presente naquele dia e nos prestigiar nessa importante audiência pública em prol do Nordeste goiano. A audiência pública foi de minha propositura ao meu amigo, meu parceiro, Coronel Adailton, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, que prontamente acatou o pedido, mobilizou a comissão de maneira muito organizada. Foi realizada essa audiência em parceria também com os prefeitos daquelas cidades. O coronel pôde contemplar a mobilização naquele dia. O quanto a população almeja que o turismo de fato se desenvolva naquela região. Temos ali diversas cachoeiras, grutas, cavernas, muitas delas desconhecidas pela maior parte dos cidadãos goianos. Elas precisam ser exploradas, mas para isso nós precisamos de infraestrutura, de pavimentação asfáltica. Estiveram presentes também o nosso amigo Fabrício Amaral, presidente da Goiás Turismo, esteve a secretária Andréia Vulcanes, estiveram também lá o meu amigo deputado Bruno Peixoto, líder do governo, meu colega, nosso colega, deputado Chão Caroço, também fez questão de estar presente, e acompanharam o governador, os deputados federais, a deputada Flávia Moraes, líder da bancada goiana, e o deputado Vitor Hugo, líder do governo federal. Hoje é o deputado mais requisitado dentro da Câmara, ao qual todos os deputados federais almejam uma agenda com esse importante parlamentar, por ser o braço direito, o homem da confiança do presidente Jair Bolsonaro. E, no entanto, ele arranjou um tempo em sua agenda também para nos prestigiar nessa importante audiência pública, onde nós tratávamos sobre os mais de 80 milhões de reais da emenda de bancada federal destinados para o Parque Terra Ronca, para o desenvolvimento do turismo na região. Nós sugerimos que se aplique esse recurso em pavimentação asfáltica, na melhoria do acesso. E a importância
do braço do governo federal está presente, do governador Ronaldo Caiado está presente, junto, em harmonia do poder legislativo com o poder federal, para que de fato, deputado, esse recurso seja empenhado, de fato se transforme numa realidade, saia do papel e venha melhorar a vida de milhares de cidadãos do Nordeste goiano. Este dia foi um marco histórico no início do desenvolvimento do Nordeste goiano, que esteve abandonado por mais de 20 anos pelos governantes passados, mas que agora vislumbra um futuro promissor, porque tem homens, tem representantes engajados e comprometidos com o seu desenvolvimento e com o progresso daquela região. Então, sem sombra de dúvidas, dentro de alguns anos o Nordeste goiano será transformado numa realidade totalmente diferente da qual está hoje, com a policlínica que será instalada lá em breve, meados de fevereiro, pelo governador, talvez até com a presença do presidente Bolsonaro, a regionalização da saúde, atendendo toda aquela região carente do Estado, com o turismo, e também o importante anúncio, deputada Amauri, que o governador fez nessa audiência, que foi dar um incentivo de até 97% para as empresas que quiserem se instalar naquela região. Até 97% de incentivos fiscais para quem se instalar no Nordeste goiano, no entorno do DF e na região norte do estado de Goiás. Então, nas vésperas do meu aniversário, que foi dia 1º de dezembro, onde completei 33 anos, me senti presenteado, honrado e muito lisonjeado com a presença do governador, que cancelou um compromisso com diversos governadores no Maranhão para se fazer presente, naquele momento, na Gruta Terra Ronca, no Parque Estadual. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Cláudio Meireles. Senhor presidente, senhores deputados, no governo passado, quando ia se entregar os presentes, os brinquedos para as crianças, o governo sempre mandava os representantes do governo, auxiliares, secretários. Neste governo, não está acontecendo o mesmo, deputado Thales Barreto. Os brinquedos foram colhidos aqui na UVG e estão sendo entregues, deputado Hélio, aos ex-cabos eleitorais da campanha de Ronaldo Caiado para governador. Lá na cidade de Monte Alegre, aquilo que é fruto do dinheiro público, ou o governo vai lá entregar, ou o ente público entregue para o município, que também é público. Mas não, vieram aqui na UVG, pegaram os brinquedos no carro particular e o cidadão levou para a casa dele. Mas não só em Monte Alegre. Na maioria, quase 100%, com raríssimas exceções, tipo, a cidade de Goianésia, por exemplo, eu tenho certeza que é o prefeito que está entregando. Porque ele apoiou o Ronaldo Caiado. Mas, em todas as outras cidades, quem está entregando aquilo que saiu do erário público não é autoridade, não é poder público, mas é os cabos eleitorais. Se isso, deputado da cidade de Itumbiara, Álvaro Guimarães, se isso não for improbidade administrativa, eu não sei o que é mais. Entregar a um político brinquedos para fazer com cunhos político Major Araújo.
usar da festa mais cristã, que é o período natalino, para fazer politicagem. Pois bem, eu não conheço, com exceção de 5 prefeitos, todos os outros municípios está sendo entregue as lideranças locais. Pelo menos no passado, a senhora deputada Leda, quando secretária, a senhora era convocada, Lucas Calil era convocado, Thales Barreto era convocado quando secretário, e a responsabilidade ficava com o secretariado. Agora não. Agora quem está entregando é o líder que apoiou Ronaldo Caiado no seu município. E pior, tem acolá um cidadão que é candidato a vereador, ele achou por bem entregar dentro da casa dele. Está a fila passando quarteirão, mas está sendo entregue na casa do cidadão. Olha, foram para mais de 600 brinquedos para o município. E quem está entregando? A liderança. Olha, se fosse pelo menos um vereador para dar desculpa e falar, não, peraí, eu sou um ente público, eu sou um representante público, mas nem isso é. Nem síndico ele é. Realmente, senhor presidente, essa é a denúncia que eu estou levando hoje, tem que chegar no Ministério Público. Afinal, mesmo sendo brinquedo, custou dinheiro público, tem que ter responsabilidade na entrega, é o Estado que tem que entregar, e não os cabos eleitorais. Fica aqui registrado o meu protesto da forma como está sendo entregue. Não se fala em governo passado, se fala hoje que esse governo está fazendo politicagem com presente de Natal. Com a palavra o deputado Thales Barreto. Novo penteado hoje. Boa tarde, presidente em exercício, Vilmontes Cruvinel, mesa diretora, assessores, a imprensa que nos acompanha aqui na Assembleia, a todos também da TV Assembleia. Deputado Lucas, o senhor colocou aqui as palavras do governador Ronaldo Caiado, onde afirmava que era um absurdo o que era investido em publicidade. Mas nós estamos praticamente fechando o ano, deputado Lucas. E tudo que nós ouvimos e vimos, esse governo não vem cumprindo. Primeiro, devolver Goiás aos goianos. 90% do secretariado dele são forasteiros. Secretaria da Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, hoje a Saneago, várias outras, meio ambiente, várias outras secretarias importantes, educação. Ser governo é muito difícil. O governador ficou 30 anos no parlamento. Quando sentiu que eu ter o peso de uma caneta, assustou. O governador falava para todos os cantos de Goiás que a cultura estava desvalorizada em Goiás. Está chegando um projeto agora, deputado Lucas, acabando com a cultura de Goiás. Falou que o esporte teria uma nova era, a era do fim, que até hoje, em um ano, o governo deu conta de fazer uma corrida de rua. Deputada Leda,
O governo encaminhou uma reforma da Previdência, onde ele falava que o servidor público teria novos tempos, tempos para o fim, tempos acabando com os quinquênios, com a licença-prêmia. Quem paga menos, quem recebe menos, vai pagar mais a previdência extraordinária. O governo que não tem coragem de encarar os problemas de Goiás. Deputado Humberto, esse mesmo governo que aí não tem preocupação com os nossos presos, maltrata, não respeita, é o mesmo que acusa a CPI, que põe empresários contra a CPI de incentivos fiscais. Ontem, deputado Alvo, nós tivemos uma oportunidade muito boa de falar para o Zé Alves, um grande homem, grande empresário, que muito já fez por Goiás, muito já fez pela grande Goiânia e Trindade. Mas mostramos para eles que quem está criando uma insegurança jurídica em Goiás é o governador Ronaldo Caiado, é o governo do estado. Quem está mudando o protege, descumprindo acordos, deputado Lucas, é o governador Ronaldo Caiado. Quem abaixou um decreto que vai aí mandar tranquilamente mais de 20 mil pessoas no segmento do arroz, é o governador Ronaldo Caiado. E nenhum desses segmentos teve o debate, teve a procura da Secretaria da Economia para poder fazer uma avaliação em relação ao que foi encaminhado por essa casa ou que foi publicado em decreto pela Casa Civil. Deputado Alvo, vários parlamentares acreditam, deputado Humberto Teófilo, que esse governo possa virar. E aqui eu quero afirmar, esse governo não vira para nada. É um governo perdido. É um governo que quem estiver esperando nas eleições do 2020, as eleições municipais, qualquer tipo de respaldo, pode tirar o cavalo da chuva. Porque, não tenha dúvida, o caminho desse governo é o fracasso. Obrigado. Tem a palavra o deputado Bruno Peixoto. Deputado Zé Carapô. Deputado Hamilton Filho. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o seu primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Tá certo. Ó, esse aqui. Onde? Certeza que você não quer ver? Projeto de Lei 1099, de 13 de novembro de 2019, concede título de cidadania especifica. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Nenhum, mas nenhum mesmo. Eu vi aquele dia, foi provado aqui. Entendeu? Que o menino do Detran nem viu. Nenhum. Às vezes pode até acontecer de ficar. Projeto de lei 1100 de... É 13 ou é 8? 13 de novembro de 2019, dispõe sobre proibição de tarifação do serviço de afastamento e tratamento de localidades sem acesso à rede coletora. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 1101 de 14 de novembro de 2019, concede título de cidadania que especifica. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 1102 de 14 de novembro de 2019, concede título de cidadania que especifica. Deputado Diego Sorgato. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 1103 de 14 de novembro de 2019, concede título de cidadania que especifica. Deputado Diego Sorgato. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 1106, 19 de novembro de 2019, declara de utilidade pública a entidade específica. Deputado Coronel Adailton. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 1133, de 3 de dezembro de 2019. Altera a lei número 19.191, de 29 de dezembro de 2015. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, somente esses projetos. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Humberto Aidar, para nós procedermos à inversão de pauta em uns projetos devolvidos na sessão de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Eu coloco em apreciação do plenário. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Vinícius Cirqueira. Senhor presidente, queria fazer uma solicitação formal à mesa para que retire de pauta qualquer possibilidade de uma emenda constitucional apresentada por mim, final 5409 deste ano. Que eu pedisse retirada de pauta, que não entrasse nessa pauta hoje. Obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, estou aqui solicitando a prorrogação da sessão por mais 4 horas. A referência que o deputado Vinícius está fazendo foi um erro de digitação por parte da Casa. Ele está totalmente equivocado. A PEC que se encontra é de autoria do deputado José Carapu, com todas as assinaturas, conforme determina o regimento. Senhor Jorge, foi citado. Questão de ordem, deputado Vinícius Cirqueira. Senhor presidente, a PEC 5409 ela é da minha autoria, apresentada aqui da PEC da Educação, senhor presidente. Ela é da minha autoria. Nós vamos fazer a conferência, deputado. Sim, senhor, eu tenho até o vídeo aqui do dia da apresentação. Nós vamos fazer a conferência. Sim, senhor, se for de Vossa Excelência, Vossa Excelência tem todo o direito de retirar de pauta. Há uma solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Humberto Aidar, para a inversão de pauta nas matérias da ordem do dia. Eu coloco em apreciação do plenário. De ordem. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovada. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Solicitando, presidente, a prorrogação da sessão por mais 4 horas. Deputado Bruno, no momento oportuno nós apreciaremos o seu requerimento. Não é o momento oportuno.
E o requerimento tem que ser apresentado, deputado Bruno Peixoto, para a prorrogação. Deputado Bruno Peixoto, o requerimento tem que ser apresentado para a prorrogação de 2 horas da sessão e não 4 horas. E no momento oportuno nós apreciaremos o seu requerimento. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para a leitura da matéria constante da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, o deputado Vinícius Cerqueira pediu para retirar o projeto referente ao processo 5403. Aqui, senhor presidente. Ele tem que prestar atenção, né? Eu sei. Senhor presidente, conforme está na ordem do dia, está em nome do deputado Vinícius Cerqueira e a ata. Olha aqui, ó. E aqui, senhor presidente. A ata está aqui, senhor presidente. Não é do Zé Carapu? Não. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a ata aqui, ó. Olha a ata aqui, ó. Vinícius Cerqueira apresentou o projeto de emenda constitucional número 14. Aqui, ó. A ata é a base de lei. Presidente, na ata aprovada por essa casa. Só um minutinho, por gentileza. Aqui, ó, olha o nome aqui. A ata de número 14, que é referente à emenda constitucional, foi aprovada em nome de Vinícius Cerqueira, deputado. Está no nome dele. Ele está aqui, ó. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vinícius Cerqueira apresentou o projeto de emenda constitucional número 14. Não, essa aqui é a foto reconstituída, gente. Cadê o original? Pega o original, essa aqui é reconstituída. Essa é sua? É reconstituída. Estamos lá pegando. Estamos fazendo um rolo nisso aqui. Mas cadê a sua assinatura aqui? Não, mas aí o número... Peguei lá, mas tá aqui, César Bueno. Nós pegamos... Esse aí é minha, não tem nada a ver. Olha, gente, o seu Vinícius apresentou um igual. Pode deixar aberto, só para... Aí. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2018-2037, deputado Gustavo Seba. Obriga as unidades escolares públicas e privadas, inclusive creche, a disponibilizar no mínimo 10% do mobiliário adaptado para pessoas com deficiências ou obesas. Senhores deputados, essa matéria foi encerrada a discussão por decurso de prazo. Eu coloco em votação. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Vai lá. Não, nós vamos resolver aqui. Vai lá. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-736. Deputados Lissau Vieira e Bruno Peixoto. Dispõe sobre normas gerais de licenciamento ambiental do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão.
Encerrado, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram, quero ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para Extração de Autógrafo. Vai votando aí. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral. Presidente, na sessão anterior, algumas sessões há 2 semanas atrás, eu havia pedido uma inclusão de pauta e havia sido decidido pelo deputado Lissauer Vieira a inclusão dessa matéria na pauta para votação. E no dia não localizaram o processo e não conseguiu fazer a votação. Esse projeto é um projeto da minha autoria que acrescenta os nossos nomes nas leis que estão sendo publicadas quando nós somos autores das leis. Então eu queria pedir para que Vossa Excelência determinasse a assessoria, tendo em vista que já há um despacho para mudar a pauta e votá-lo, para que o processo número 4563 seja votado em preferência, tendo em vista, presidente, que nós estamos produzindo uma grande quantidade de leis aqui das nossas autorias e já poderia, a exemplo de São Paulo, Brasília e outros estados, os nossos nomes constar. Então que Vossa Excelência dê um despacho para buscar o processo e votá-lo imediatamente. Muito obrigado. Solicito a assessoria aqui da presidência que providencie o processo 4563 para que a gente possa apreciá-lo. Tem a palavra meu secretário, deputado Cláudio Meireles. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-6691, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, acrescenta o inciso 6 do artigo 32 da Lei Estadual 17663. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Deputado Alisson Lima. Presidente, eu gostaria que, no momento oportuno, se fizesse a verificação de quórum. Aí, ó. Ok. Pega um monte de projeto aí dos deputados. Não sei o que era. Eu fui lá e assinei quando estava conversando. Solicito que zere o placar para que seja verificado o quórum. Vamos botar esses trem dos deputados. Já temos quórum para deliberação, encerrada a discussão, em votação. Deputados concordarem com a aprovação da matéria permanência como estão, os contrários manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Projeto em fase de segunda discussão e votação, 2019-4890, deputado Tiago Bernay, declara de utilidade pública a entidade específica. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo.
Processo em fase de discussão e votação. Processo 2019-5241, deputado Vinícius Siqueira. Declaro utilidade pública, entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordaram, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-5295, deputado Tiago Bernais. Declara a utilidade pública a entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-5300, deputada Leda Borges. Declara a utilidade pública, entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2019-6003, deputado Tiago Bernais. Declara de utilidade pública, entidade especifica. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2016-1018, deputado Thales Barreto. Dispõe sobre a obrigatoriedade por parte das unidades hospitalares públicas e privadas, pronto-socorro, posto de saúde, ambulatórios e demais estabelecimentos congêneros do Estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a instalação de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2016, 3661, 2017, 1132, deputado Diego Sorgato e Bruno Peixoto. Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições públicas ou privadas e cooperativas de crédito localizadas no Estado de Goiás. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-0506, deputado Jefferson Rodrigues. Dispõe sobre a notificação compulsória dos cards de notícia contra idosos. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-0539, deputado Jefferson Rodrigues. Institui o título da empresa amiga da terceira idade. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada. Deputados concordarem, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Vossa Excelência, deputado Carlos. Eu ia pedir para discutir essa matéria, mas eu discuto a próxima. Ok. Processo em fase de segunda discussão e votação 2018-1124, deputado Jefferson Rodrigues. Altera a Lei 19.392, de 11 de julho de 2016. Está em discussão para discutir a matéria, deputado Carlos Cabral. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Eu pedi para discutir a matéria, senhor presidente, vou encaminhar meu voto favorável, mas eu quero falar com o pessoal que está aqui manifestando. Nós não sabemos o que é que vocês estão manifestando exatamente. Então eu pedi para discutir a matéria, vocês podem me falar que eu dou voz para vocês aqui no microfone. Não precisa de ratear, não, eu estou tentando ouvir o que vocês estão querendo dizer. Se vocês quiserem ser ouvidos, pode ir falando que eu repito no microfone. Estão querendo dignidade. Pode continuar que eu vou continuar repetindo, porque ninguém sabe o que é que vocês estão protestando. Não podem... Pode ir falando que eu vou repetir no discurso de vocês aqui. É do presídio de Planaltina. Estão querendo uma resposta. Que os maridos de vocês... Só uma pessoa, por favor. As famílias de vocês... Que os maridos cumpram uma pena digna na unidade de Planaltina. Eles foram transferidos para lá, para o presídio Planaltina, e não estão tendo dignidade. Sem ordem judicial foram transferidos. Estão sofrendo torturas e passando fome no presídio de Planaltina. Que não tem escovas de dente, não tem pasta, não tem sabonete. Que os filhos não podem desabraçar os pais, estão vivendo em situações desumanas, algemados.
não tem alimentação. As visitas do parlatório estão sendo gravadas, não tem kit higiene. Estão pedindo dignidade e bem-estar para os presos, que a água não tem condição de ser utilizada. Desculpe, eu não ouvi, pode falar de novo. Progressão de pena não está sendo cumprida, remissão de pena. Várias pessoas dentro do assédio só tem um lugar para tomar banho. Perfeito, senhor presidente. Eu tomei a liberdade de fazer isso, senhores deputados, porque havia uma manifestação aqui, nenhum de nós sabíamos o que era exatamente, nós sabemos, o regimento não permite que vocês falem aqui ao microfone, então eu só vim aqui para a tribuna para ouvir as reivindicações. Eu tenho certeza que agora todos os deputados que estão aqui é do presídio de Planaltina, nós temos deputados inclusive que são do entorno, ouvimos a reclamação de vocês e pode ter certeza que o que a gente puder fazer para tentar dar voz à reclamação que vocês estão fazendo aqui, nós faremos e vocês têm todo o direito de manifestar aqui. A senhora está com uma faixa na frente da boca, eu não ouço. Ela está reclamando que viajou 4 horas para visitar um ente lá e que eles colocaram numa cela que não tem nem condição de conversar. E os agentes estão falando palavras pesadas para as crianças, de 1 ano e 7 meses. Então, eu mais ou menos, senhores deputados, tentei aqui reproduzir o que está sendo manifestado e pode ter certeza que o que nós pudermos fazer para dar voz à reclamação de vocês, procurar a superintendência, nós faremos. Senhor presidente, encaminho meu voto favorável. Eu quis exclusivamente aqui dar o entendimento a todos nós do qual era o protesto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra o deputado Paulo Trabalho. Antes, questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente e deputado Cabral, essa comissão já esteve aqui na Assembleia diversas vezes, reivindicando que o secretário possa pelo menos recebê-los. Lá tem preso que ainda está aguardando julgamento, e lá é de segurança máxima. Então, na verdade, na ansiedade do governo federal inaugurar a obra, levaram presos que nem sequer foram julgados ainda. Essa que é a verdade. E o que se faz é o seguinte, é que o prédio, quando foi inaugurado, não estava pronto, na verdade, para poder receber os presos. Mas como o Sérgio Moro foi lá para inaugurar, aí fizeram de qualquer jeito. E aí, depois que o pessoal estava lá, é que foram ver que não tinha água, enfim, não estava em situação de funcionamento, certo? Essa é a questão. Eu já pedi, senhor presidente, uma audiência com o secretário de Segurança Pública, mas até hoje não foi marcada. Eu acredito que nós tínhamos que montar aqui uma comissão para poder acompanhar isso de perto, ir a Planaltina e, se for o caso, chamar um representante da Segurança Pública para acompanhar os deputados. Essa, na minha opinião, é o que tem que ser feito. E aí eu já faço esse pedido ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Já não é a primeira vez que esse grupo de mães, esposas, vem a essa casa pedir o apoio aos representantes do povo. Deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, sou favorável ao projeto de autoria do deputado Jefferson Rodrigues e não tive a oportunidade de concatenar o meu pensamento nos 5 minutos que tive no pequeno expediente. Deputado Paulo Trabalho, Vossa Excelência não estando presente, não tem como falar. Vossa Excelência não marcou presença. Então, eu solicito que Vossa Excelência desça, registre a presença, porque o regimento não permite ausente de usar a palavra. Tem a palavra o deputado Amauri. Depois da presença, ele volta.
Agora, presente, Vossa Excelência tem a palavra. Me perdoe, senhor presidente, eu estava na Comissão de Agricultura, a convocação do deputado Zé Carapô aqui no Salão Nobre, e eu não observei que havia sido pedida a verificação de quórum. Peço desculpas. Bem, continuando aqui, eu não consegui concatenar o meu pensamento nos 5 minutos do pequeno expediente para trazer toda a informação, todo o acontecido no Nordeste goiano na última semana. Nós também tivemos lá em Posse a realização de uma audiência pública para tratarmos da LOA, da Lei Orçamentária Anual, na presidência do deputado Carlos Cabral, nosso grande amigo deputado Carlos Cabral, e do pastor Jefferson também, que se deslocaram para Posse, junto com toda a comissão da Assembleia Legislativa, Comissão de Orçamento, Tributação e Finança, junto com a Polícia Legislativa, cerimonial, e um esforço tremendo para que o Nordeste goiano, para que Posse fosse contemplada em uma dessas audiências que foram realizadas pelo Estado. E aí eu parabenizo o deputado Carlos Cabral pela iniciativa, por levar a Alego também para próximo da população, para que se ouvisse as demandas daqueles que sofrem de fato na pele os desafios do dia a dia do nosso Estado. Muitas demandas foram levantadas, provavelmente diversas serão inclusas no orçamento, no PPA, e a comunidade teve oportunidade de entender do que se trata o orçamento do Estado, de que maneira ele é discutido, como ele é regido. Então, a importância dessas audiências da LOA pelo Estado é sobremaneira algo inédito, que deve permanecer no próximo ano, que o deputado Carlos Cabral faça isso, e foi uma solicitação minha que se fizesse na cidade de Posse. Então, agradeço muito, deputado pastor Jefferson, deputado Carlos Cabral, por terem aceito o convite de fazer audiência em Posse. E, no momento, também falamos sobre a audiência pública do Parque Terra Ronca, no qual o governador esteve presente. Então, as pessoas tiveram a oportunidade de ter grandes conhecimentos nesse último final de semana, nessa última semana. Em relação aos presos, eles estão lá por um serviço de inteligência realizado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil e pelo DGAP. Não foi feito nada de maneira arbitrária. Porém, o que está tendo é que eles estão isolados, não têm acesso ao WhatsApp, não têm acesso a carregador de celular, né? Tudo isso, não tem acesso à visita íntima. Deve ter água lá, sim. Então estão reclamando. Agora, é só eles eu vou parafrasear o nosso capitão aqui. É só eles não matar, não roubar, não estuprar, não cometer latrocínio, que eles não vão para lá, porra! Acabou! Agora nós temos que dar vida mole para esses canalhas que fodem com a gente? O presidente Bolsonaro disse desde o início: não mata, não rouba, não comete latrocínio, que você não vai para a cadeia. Arruma um emprego, trabalha dignamente, deixa de fuder com as pessoas, com o cidadão de bem, que ninguém vai parar na cadeia não, tá? Pode ter certeza disso. Então está aqui a minha indignação com essa manifestação aí. Eles têm que cumprir a pena deles e que cumpram bem cumprida. Devolvo a palavra, senhor presidente. Tem a palavra deputado Amauri, e eu solicito a taquigrafia que retire algumas expressões ditas pelo Paulo do Trabalho que não condizem aqui com o parlamento, que não conste essas palavras, algumas delas que eu não quero repetir, usadas pelo deputado Paulo Trabalho, que a taquigrafia possa retirar. Vossa Excelência, deputado. Boa tarde a todos. Quero dizer que sou favorável aqui ao projeto de lei. Deputado Humberto Teófilo, eu estudei quase a minha vida inteira em escola na zona rural. Com 7 anos de idade, eu andava 7 quilômetros para ir para voltar para a escola. Passava dentro de córrego, que quando chovia, eu tinha que passar dentro do córrego abraçado com a pinguela para não rodar. Sofri muito para estudar. Eu tenho na minha mente
estes professores dessa época, que faziam realmente jus ao cargo que ocupam, de educadores. E tenho boas lembranças. Em quase todos os anos que estudei, eu era o primeiro aluno da minha sala de aula. As melhores notas. Nunca na minha vida desrespeitei um professor em sala de aula, porque sempre fui respeitado pelos meus professores. Sempre. Dona Cerzina, Dona Ormezinda, Dona Eulália, Silói, professor Devanir, Dona Cozeri, professores que eu me orgulho de ter tido. E carrego com eles o espelho de um professor. Agora, o que eu vi aqui na quinta-feira passada, por meia dúzia de baderneiros disfarçados de professores, é uma vergonha. É uma vergonha. Simplesmente, deputado, porque o senhor e eu somos contra a indicação da Bia ao Conselho Estadual. O senhor foi vaiado, não deixaram o senhor falar, mas vaia, fiquem à vontade. Agora, xingamentos, ofenderam a sua família, ou eu estou mentindo? Ofenderam a sua família. Enquanto eu estava falando, eu estava passando ali. Vocês são professores? Vocês são professores? Vocês são professores? Ofenderam a sua família, deputado. Eu estava passando ali, conversando com os seguranças, e uns marmanjos que estavam ali no canto, começaram a dizer, esse chapeludo roceiro, ele é homem embaixo. Queria ver se ele era homem aqui em cima, brabão. E eu fui falar e eles continuaram ali. Vagabundo, ladrão, corrupto. Simplesmente porque eu sou contra a indicação de uma pessoa que prega uma ideologia de gênero que eu não concordo. E o senhor não, pastor Jefferson não, e outros aqui também não concordam. Mas nós temos que concordar, porque se não concordarmos, somos corruptos, ladrões, vagabundos, que foi isso que eles me chamaram. E aí o segurança que ali está e me conhece há 30 anos, policial legislativo, foi até lá e perguntou para eles, quem estava me xingando, o senhor conhece o deputado? Não, o senhor é o quê? Eu sou professor. O senhor conhece o deputado? Conheço esse babaca. Mas por que o senhor está xingando ele de vagabundo, ladrão, bandido? Porque é um babaca. Porque é um babaca. Não sabe quem eu sou, não sabe a minha história, não sabe a sua. Não sabe a sua. Esses são os professores, uma meia dúzia, que estavam aqui. E eu não me identifico com esse tipo de baderneiro disfarçado de professor. Diploma de professor não dá a ninguém o direito de vir aqui xingar, ofender e não aceitar ser ofendido. E eu disse, vai tomar banho na solda, vai caçar um pau para subir aqui na roça, sai para lá, chega para lá, né? Mas isso é ofensa, ladrão, vagabundo, corrupto, não é para eles. Então, aí eu vi nas redes sociais, até foi na minha cidade, alguns fazendo conversinhas, né? Me xingaram de petista. Não sou petista. Minha indignação não tem nome. Não se trata de um parlamentar, mas de todos aqueles que ouvem insultos contra o professor e se calam. Não estava lá naquele momento, mas poderia estar. Eu sou professor e certamente não teria insultado o zelador, e muito menos um deputado na mesma medida. Aprendi que devemos respeito a quem quer que seja, mas não respeitaram. Sabe por quê? Eu vou terminar a fala e vou explicar para vocês o porquê. Até que ponto uma pessoa pode ser considerada um ícone quando, usando um terno e gravata, pode fazer uso de um microfone numa plenária e dizer atrocidades, palavras chulas, esperando lá fora. São palavras chulas.
O que eles fizeram lá, me chamando para briga, se eu queria ver se eu era um homem lá em cima, isso ninguém, né, deputado? Normal para um professor. Na minha época, não. Na minha época, professor era educador, dava educação, dava exemplo. Não o que eu vi aqui. E se sintam ofendidos os professores que concordam com essa baderna. Porque no meio deles aqui estava o professor Claudinei, do meu município. Eu não vi ele nem se levantar para pronunciar uma barbárie. Respeitou educadamente. Esse é o tipo de professor que eu respeito. Eu não sou obrigado em concordar com a ideologia de ninguém. Não sou. Não sou obrigado. Também foi dito por uma professora da minha cidade, não sei nem o que dizer a respeito do que pregam sobre ideologia de gênero nas escolas. Convido a quem quer que seja, quiser conhecer e passar uma semana dentro de uma escola, porque não tem ideologia de gênero. Não tem. Nós elegemos um presidente que não aceita essa pouca vergonha. Mas estavam trabalhando esse país para se pregar ideologia de gênero nas escolas. Com cartilinhas, com livrinhos. E quem quer que seja que apoie essa pouca vergonha nas escolas, ou que pretendia instalar isso nas escolas, nunca terá o meu apoio. Eu não estou dizendo que tem isso na escola, não. Queriam pregar, queriam fazer com que isso fizesse parte do ensinamento na escola. Não conseguiram, porque nós tiramos esse lixo desse governo de Lula do poder. Essa elite podre do PT. Porque senão teriam poluído a cabeça das nossas crianças. Aí ela disse que não é PT. Olha na página dela, só tem fotinha e postagem do PT, né? Tem mais. Disseram aqui também que eu sou um semi-analfabeto, uma professora. O que esperar, deputado Humberto Teófilo, de um semi-analfabeto e tosco? Nada! Não tem o que se esperar de um semi-analfabeto e tosco. Então, se não tenho o que esperar, eu estou dentro do meu direito em falar besteira. E o que se esperar de um educador, de um professor? O que se esperar dentro de um plenário, onde vem reivindicar os seus direitos, e com razão, mas que respeitem esse parlamento. Se alguém aqui se acha chamado por esses nomes, eu não. Eu me acho xingado por esses nomes. Nunca fui, nunca serei vagabundo, ladrão e corrupto. Não aceito. Não aceito. E aí, para terminar, uma professora fez o seguinte, e querem a ajuda dessa casa, querem que essa casa ajude. Políticos, aí disseram que eu estava, uma pessoa entrou lá e defendeu o deputado Tales, mas o deputado estava no seu ambiente de trabalho e foi ofendido. Políticos trabalham? Uma professora, políticos trabalham? KKKK, achei muito chique, local de trabalho. Nós estamos aqui fazendo piadinha, graça. Se querem respeito, respeitem para serem respeitados. Nem todo político é corrupto, é ladrão. E nem todo professor nesse país é educador. Professor que vai para a porta de congresso, urinar e defecar na porta, para mim, isso não é professor, é baderneiro. Não merece respeito de ninguém, nunca terá o meu respeito nessa casa. Professores que se respeitam e se dão respeito, terão por mim sempre o respeito que eu sempre tive pelos meus professores. Mas só esse, está dado o recado. Para discutir a matéria, deputado Cláudio Meireles, após deputado Alisson Lima. Tem o meu voto, o projeto do deputado, novo deputado Jefferson Rodrigues. Eu subo à tribuna hoje, senhor presidente, para ser solidário às mães, esposas, pais
daqueles que estão presos lá no presídio de Planaltina. Eu não venho aqui defender nenhum presidiário, mas o agente público, deputado Alisson, no mínimo, ele tem que atender e ouvir. Aquele que é deputado e ele não puder receber as pessoas, ele então pode largar de mão do mandato. O que esse povo veio aqui, e veio no lugar certo, aqui é a casa do povo. Quem paga o salário dos deputados é o povo. E eles vieram aqui e têm legitimidade de reclamar, sim. Se eles não pudessem vir aqui, eles vão aonde? Eles têm direito. E eu vejo ali, ó, mãe com crianças recém-nascidas. Eles não é de hoje que estão dizendo que não tem água. Pois bem, o prefeito de Planaltina é meu amigo, é do meu partido, é meu companheiro político, e eu sou um dos deputados mais votados de Planaltina. Eu liguei para o Reis e perguntei: Reis, é verdade que não tem água lá no presídio? E ele disse: não é só no presídio, não tem água nem no presídio nem na cidade. Nós estamos carentes de água. A verdade tem que ser dita, que foi bom ter se feito um presídio federal de segurança máxima, sim, mas na ansiedade de querer inaugurar, deputado Alisson, colocaram as pessoas que estavam presas em várias unidades, chamaram a imprensa, veio o ministro da Justiça, o governador Ronaldo Caiado, fizeram a mídia que tinham que fazer, mas esqueceram que não tinha água. A verdade tem que ser dita, o prefeito me disse isso, o chefe do Executivo Municipal disse isso a mim. Agora, quando eles vêm aqui, eles têm direito de vir aqui sim, quantas vezes quiserem. Quem está errado somos nós, que eles pediram o quê? Deputados, o que nós estamos pedindo para os senhores, é para os senhores fazerem uma comissão, ir lá em Planaltina e verificar aquilo que nós estamos denunciando. Eles têm direito de denunciar. E cabe a nós que recebemos do povo fiscalizar. Nós temos que ir lá em Planaltina, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E se for tudo que eles estão falando for verdade. Não só essa denúncia partiu das mães, das esposas, como também partiu do presidente do sindicato ou da associação, dos agentes prisionais. Nos vídeos do WhatsApp circulou. Ele mesmo disse que os agentes prisionais não estavam tendo sequer condições de trabalho. Inclusive, eles também não tinham água. Eu quero ver vocês, deputados, fica aí um dia sem água para tu ver. Vai lá, Cageli. Fica um dia sem beber água. É muito fácil, simplesmente, pisar e jogar merda. Olha, eu estou falando merda. Não vai caçar minha palavra. Joga merda no ventilador e fica de boa. Não, não é assim não. E a dignidade humana? Se é prisão de segurança máxima, nós temos que ir lá. E é nós mesmos, deputados. E aqui, senhor presidente, eu faço um apelo a Vossa Excelência, que o senhor forme uma comissão na Comissão de Justiça. For o caso, estarei presente, falarei com o prefeito para nos receber. Chama também o Carlos Cabral, que é servidor do judiciário,
Vamos fazer lá uma comissão de 5, 6 parlamentares, convidar o secretário de Segurança Pública. Eu já pedi inúmeras audiências para tratar desse assunto, o secretário nunca pôde me receber, sempre ocupado. Esse povo que vem de fora não tem compromisso com os goianos. Essa que é a verdade. Quando acabar esse governo, e se Deus quiser, será breve, esse povo vai voltar para os seus estados e não vão estar nem aí para Goiás, não. Vieram para receber o salário, vieram para bagunçar a economia, vieram para desestabilizar o servidor público, vieram para bagunçar o estado de Goiás. Essa que é a verdade. Quando acabar esse governo, esse povo já fez a bagunça no Rio de Janeiro, agora vem para cá, depois vai voltar para lá. Nós não temos direito, deputado Tiago Peixoto. Seu avô foi prefeito dessa cidade, tratava de um homem honrado. Seu pai, meu irmão de Cruvinel, foi deputado, tanto estadual, federal, e sua mãe também. Nós não temos direito de estar de ouvidos moucos para essas mães e para essas esposas. Infelizmente, minhas senhoras, eu sou um deputado de oposição. Sou pouco ouvido nesse governo. Nesse governo, o que eu posso fazer é essa tribuna. Essa tribuna é a tribuna de oposição. Esses deputados de cá são os deputados de oposição. Esse governo é o governo do coronel, é o governo autoritário. Esse governo é o governo que espanca cavalo, mula. Esse governo é daqueles caiados de antigamente, arrogante, que acha que pode fazer o que quer. E com esse governo, nós não temos diálogo, porque ele não dá escuta, ele não senta para conversar, ele atropela. Mas ainda, se Deus quiser, Goiás vai voltar a ser um estado de paz. Goiás ainda vai ser um estado que vai progredir. Esse é o governo que está massacrando o servidor público. Esse é o governo que está massacrando os empresários. Esse é o governo do desgoverno. Essa que é a verdade. Se arrecadaram esse ano 5 bilhões a mais do que em 2018. Dizem alguns deputados, inclusive o atual governador, que o governo passado se roubava. Pois bem, se for verdade, ele roubava e fazia obra e pagava o servidor. Esse se diz honesto, arrecadou 5 bilhões a mais e não tem dinheiro. O que esse homem está fazendo com dinheiro? Porque se não está roubando, tinha que fazer obra. Não tem obra nesse governo. Não paga empréstimo porque tem uma liminar no Supremo Tribunal Federal. O que esse governador está fazendo com o dinheiro do povo de Goiás? Está acabando com o servidor, está acabando com os empresários, está desmanchando o estado de Goiás. Infelizmente, nós goianos erramos muito. Elegemos um homem que não tem coração. Elegemos um homem ruim, muito ruim para o povo. Infelizmente, temos que aguentar. Mas olha, a esperança é a última que morre. 3 anos, se Deus quiser, vai passar logo. E se Deus quiser, eu quero que ele saia candidato à reeleição, porque vamos derrotá-lo nas urnas, para ele aprender que ser humano é também ser dar valor ao Estado. Tem a palavra o deputado Alisson. Boa tarde, presidente. Boa tarde,
deputados presentes, sociedade acompanhando pela TV Assembleia, e cumprimento também todos da galeria, especialmente as esposas, filhos e familiares dos detentos do presídio lá de Planaltina. Em primeiro lugar, presidente, queria me declarar favorável ao projeto em questão. Já faço aqui também um breve discurso em prol dessas mulheres que estão aqui, tem crianças também, tem recém-nascidos, crianças de colo. Praticamente um pouco do que o deputado Cláudio disse. Eu nunca defendo bandido criminoso na condição de criminoso. Eu fui apresentador de televisão em Goiânia. Durante 10 anos, apresentei um telejornal matinal que mostrava praticamente todos os dias crimes. E nunca defendi bandido, marginal e criminoso. Mas também nunca tripudiei em cima de quem quer que seja. Eu fico com o coração triste quando vejo pessoas tripudiarem em cima das pessoas, principalmente quando vem aqui, mulheres, crianças, mães, de pessoas que cometeram erros. Elas sabem disso. E alguns erros graves. Alguns desses presos possivelmente vão passar 20, 30 anos atrás das grades. Elas pagam o preço. As mães pagam os preços. Filhas e filhos pagam o preço. Boa parte dessas crianças, elas vão crescer sem ter uma aproximação com os pais. Elas não têm culpa dos erros cometidos pelos pais. As esposas não têm culpa dos erros cometidos pelos maridos. Então, qual que é o motivo de eu, na condição de deputado estadual, que fui colocado aqui, inclusive com o voto de vocês, tripudiar em cima da realidade de vocês, debochar do sofrimento que vocês estão passando? Olha aqui para mim a sinceridade. Vocês vieram aqui há mais de um mês, quase 2 meses que elas vieram aqui, pedindo para serem ouvidas. Secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, o senhor que caiu de paraquedas aqui no estado de Goiás, porque o senhor não é daqui, o senhor é de um outro estado. Até dizem, não sei, dizem que tem feito um bom trabalho como secretário de Segurança Pública. Como eu estou fora da televisão há um certo tempo, eu não tenho acompanhado aí os índices, mas dizem que o senhor tem feito um bom trabalho. Agora, o senhor não pode esquecer, secretário, o senhor não pode esquecer também, governador, de aqui nós temos pessoas que também pagam impostos quando compram um pacote de feijão, um pacote de açúcar, quando embarcam no ônibus do transporte coletivo, estão pagando passagem, estão pagando impostos também para respirar nesse país, pagam impostos. Então elas merecem serem ouvidas e ter a demanda delas levadas, as demandas delas levadas adiante, se for o caso, até o governador ou até o presidente da República. Eu não acredito que essas jovens mulheres, essas mães e esposas, estejam mentindo. Eu não acredito nisso, deputado Hélio. Eu não acredito que elas estão inventando que o presídio está faltando água, que o presídio tem aspectos insalubres, que os filhos não têm como ver os pais. Sinceramente, eu não acredito nisso. Porque é uma superexposição dessas mulheres. Eu tenho certeza que elas não têm orgulho nenhum de ter esposo presidiário. E ao vir aqui na Assembleia Legislativa, olha o deslocamento, saindo do entorno de Brasília e vir para a Assembleia Legislativa, seria uma grande indiferença e crueldade de nossa parte não ouvirmos essas mulheres e não levantarmos as demandas delas. Então, para encerrar essa parte da minha fala, podem contar com o meu apoio. Devemos formar, sim, uma comissão aqui urgente de deputados estaduais para poderem visitar e verificar em loco, lá no local, como é que está a situação e poder colaborar com vocês no sentido de dar o mínimo de dignidade possível para os detentos, mas também levar em consideração que vocês não merecem passar pela humilhação que vocês estão passando. Podem contar com o meu apoio. O problema mais grave lá é a falta d'água, né? É a escassez d'água.
Nós vamos fazer o seguinte, acho que vamos, depois da sessão, vamos colher as demandas de vocês. Eu faço questão de colher essas demandas junto com a minha equipe e também fazer parte dessa comissão que vai, né, deputado Cláudio? Deputado Cláudio, vamos até Planaltina, até o presídio, né, para poder verificar em loco a situação o quanto antes possível. Dito isto, eu ainda quero aproveitar o pouco tempo que eu tenho para poder falar aqui na tribuna. Deputado Caio Salim, relator da CPI da Enel, eu me surpreendi com uma declaração do presidente do Congresso Nacional, presidente da Câmara Federal, deputado federal Rodrigo Maia, dizendo recentemente, durante passagem pela cidade de Anápolis, que a Enel não está ruim assim, tanto quanto o povo está falando. Foram exatamente essas palavras do Rodrigo Maia, de que a Enel não está tão ruim assim, de que a situação já foi pior. E de que ele está preocupado com a segurança jurídica do setor privado aqui no estado de Goiás. Segurança jurídica das empresas. Mas é uma brincadeira mesmo do senhor Rodrigo Maia atacar de guardião da ordem jurídica nacional e de que está preocupado com a ordem jurídica estabelecida aqui no estado de Goiás. Falas, declarações, aliás, fala e declarações do presidente Rodrigo Maia, da Câmara Federal. Agora é o seguinte, está tendo uma certa articulação política lá em Brasília, com duas vertentes. Uma que atende os anseios do povo goiano, que é o fim da concessão da Enel no estado de Goiás imediato. O rompimento contratual imediato da empresa Enel aqui no estado de Goiás. Essa é uma corrente. E tem uma outra corrente, deputados, que é aquela que defende um caminho de pacificação, um caminho de entendimento junto com a empresa Enel, para que a Enel possa reagir e começar a atender o povo goiano nos próximos dias e meses. Eu, sinceramente, eu passo longe da alternativa número 2. Essa empresa já teve 3 anos para poder atuar aqui no estado de Goiás e os índices não mentem. Índices DEC, FEC, medidores de qualidade, pesquisa de opinião pública, qualquer coisa que for feita aqui no estado de Goiás vai apontar realmente a decadência dessa empresa. Então, em relação à opção 2, que é uma saída de articulação e negociação, eu sou completamente contra. E aí hoje eu fui até o contrato de concessão da empresa, para estudar, deputado Humberto Aidar. Vossa Excelência, que tem um programa de rádio diário e que com certeza houve muita reclamação em relação à Enel, para estudar realmente se existem brechas ou não para poder solicitarmos aqui ou em qualquer lugar, o rompimento contratual com a empresa. E aí encontrei, porque a Enel, na verdade, está sobrevivendo de aditivo. A licitação é 063 de 2000, para o contrato da CELG ainda, lá de 2000. E aí foram feitos aditivos subsequentes nos últimos anos. O aditivo número 6, que foi o último, a subcláusula 4ª diz o seguinte, que o descumprimento do crédito de eficiência com relação à qualidade do serviço prestado por 2 anos consecutivos, durante o período de avaliação, ou o ano de 2022, ou seja, deram uma certa carência para poder fazer uma avaliação também, ou o ano de 2022, acarretará a extinção da concessão nos termos das cláusulas 12ª e 18ª, que são cláusulas também que apontam para a questão do rompimento contratual em decorrência da péssima prestação de serviço. Nós temos brechas jurídicas que amparam. Aí vem o doutor Rodrigo Maia, o senhor Rodrigo Maia, dizer que não existe esse caminho, que não tem como. O ministro de Minas e Energias, Bento Nascimento, também com essa mesma visão. Pois eu entrei com uma ação no Ministério Público Federal provocando o rompimento contratual da empresa. O povo goiano está cansado. O povo goiano não quer mais saber. Que venha outra. O povo goiano prefere pagar multa através de impostos do que ter que conviver com essa famigerada empresa que é a Enel aqui no estado de Goiás. Obrigado a todos pela atenção.
Encerrada em discussão, está em votação. Bom dia, senhor presidente. Vossa Excelência. Senhor presidente, quero conferência de quórum. Solicito que zere painel para que a gente possa verificar o quórum. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Álvaro. Está faltando a presença do deputado Cláudio Meirelles, ele que pediu verificação de quórum. Ele vai registrar. Nós já temos quórum. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem com a matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para Inserção de Autógrafos. Senhores, eu quero convocá-los para a CCJ e para a comissão mista, e logo após a comissão mista, fica convocada uma sessão extraordinária aqui no plenário. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Então, está encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter extraordinário para daqui a alguns instantes.